Apresentação de Aurélio Campos. Há um tempo atrás eu passei por uma experiência maravilhosa. Minha esposa e eu ouvimos a respeito de uma ouvinte do nosso programa, uma mulher que estava convalescendo na cama com artrite reumática. Alguém nos pediu que fôssemos visitá-la. Entramos em sua casa pensando que íamos ser uma bênção para esta querida senhora, mas acabamos encontrando uma mulher radiante, feliz no Senhor e que foi uma grande bênção para nós. Visitá-la foi maravilhoso para mim e para minha esposa. Depois de passar uma hora com esta senhora, saímos dali agradecendo a Deus por sua vida e também pela saúde e força que nós temos. Foi uma alegria e foi um privilégio saber que o Ministério de Rádio está alcançando um grande número de lares como este. E vocês, queridos amigos que estão nos ouvindo hoje, aqueles que estão enfermos e se recuperando em hospitais ou em um lar de idosos, e a rádio tem sido uma bênção para você, nós louvamos a Deus por este privilégio. Orem por nós e nós estaremos orando por você. Pai amado e querido, é com grande gratidão e louvor que mais uma vez chegamos diante de Ti para pedir que nos ajude na mensagem deste programa, desta nova série. Senhor, queremos fazer o melhor, do ponto de vista humano, guiados pelo Espírito Santo e ser uma bênção para muitas pessoas. E se alguém está nos ouvindo hoje e não é salvo, que ele possa vir a conhecer o Senhor Jesus como Salvador. Pai, por aqueles que são Teus filhos, pedimos para que este ministério toque em seus corações, que seja de desafio e crescimento espiritual. Oramos para que a verdade encontre lugar em muitos corações hoje, para a bênção e edificação do Teu povo. Agradecemos por cada emissora de rádio que transmite este programa. E, Senhor, pedimos por todas as necessidades físicas, materiais, financeiras, que precisam ser supridas para que as emissoras continuem a operar da maneira mais eficaz, para que o maior número de pessoas possam ouvir esta mensagem. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que nos ouvem hoje. E oramos para que esta mensagem possa servir de bênção tanto para os jovens como para os idosos. A Ti seja todo louvor, honra e glória, pois oramos no precioso e glorioso nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vamos começar uma nova série de estudos. O principal objetivo desta série está relacionado com a vida futura. Existe vida após a morte? Em outras palavras, quando o homem morre, sua vida continua ou sua existência termina com a morte? Para estudarmos sobre o futuro do homem depois desta vida, penso que é essencial examinarmos o início, a criação do homem. Creio que este é um lugar de partida vital nesta importante série sobre a vida após a morte. Será que viveremos para sempre? O homem é um ser imortal ou a morte termina sua existência de uma vez por todas? Vamos ler Gênesis capítulo 1, onde encontramos a história da criação. Um texto inspirador e muito interessante e também informativo. Aqui temos a palavra criar 3 vezes. Primeiro aparece no capítulo 1, versículo 1, onde lemos: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra criar significa fazer do nada. Portanto, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Como Ele fez isso? Bem, é interessante observar que em Gênesis capítulo 1, versículo 3, onde diz: E disse Deus, haja luz e houve luz. Novamente, no versículo 6 diz: E disse Deus, e assim sucessivamente. Versículo 7, e disse Deus. Versículo 9, e disse Deus. E o versículo conclui com a palavra, e assim foi. No versículo 14 lemos, e disse Deus, e no final, no versículo 15, diz, e assim foi. Em outras palavras, o universo físico ou material foi criado pela palavra de Deus. Ele falou e existiu, ele falou e aconteceu. As outras passagens apoiam isto, Hebreus 11, versículo 13, 2 Pedro 3, versículo 5, Salmo 33, versículos 6 e 9 e Salmo 138, versículo 5. Como é maravilhoso, amigo, pensar sobre o grande Deus da criação que simplesmente disse, haja luz, e houve luz. O Deus que disse, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Deus falou, e o mundo foi formado. Gênesis 1, versículo 1, refere-se à criação do universo físico, incluindo tudo o que ele contém. A Bíblia não nos diz quando isso aconteceu.
Existem vários pontos de vista sobre a idade da Terra. Há aqueles que acreditam que a Terra é relativamente jovem, provavelmente entre 8 e 10 mil anos. Há outros estudantes da Bíblia que acreditam que a Terra tem milhões ou até bilhões de anos. Agora, eu não sei e realmente não me importa saber. Tudo que eu sei é que, no princípio, Deus criou os céus e a Terra. Este é o universo físico, que inclui a Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, os planetoides, os meteoros e meteoritos. Ele criou tudo com o poder de sua palavra. Bem, a próxima vez que a palavra criar aparece é no versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui nesse versículo, a palavra criar refere-se à vida animal. Aqui está uma coisa muito interessante, que é o que encontramos em Gênesis 1:21. Não houve evolução de qualquer forma de vida anterior que estava presente no versículo 1. O que temos aqui é um ato de criação distinto e separado. A vida animal não evolui a partir de qualquer outra forma de vida inferior. Alguns cientistas creem nisso, mas a Bíblia não ensina assim. Nenhuma passagem bíblica fala da evolução na criação. No versículo 27, vemos a criação do homem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mais uma vez, observe que criar significa produzir algo a partir do nada. E aqui no versículo 27, ele não diz que o homem evoluiu de alguma forma inferior de vida. Aqui vemos novamente um registro separado e distinto da criação. Em outras palavras, a Bíblia não ensina nem contém qualquer ideia de evolução. Deus criou o homem. A evolução do homem é um conceito que nós rejeitamos completamente. Eu sei que há livros de história em escolas que ensinam que, através de uma série de desenvolvimentos naturais e materiais, e no decorrer dos séculos, o homem apareceu por acaso ou como um resultado de alguma lei natural. Em nome da ciência, a evolução pressupõe que o homem é descendente de animais, em primeiro lugar do macaco e em segundo de uma série de vertebrados. Os evolucionistas corajosamente declaram que não há uma divisão clara que se pode estabelecer entre o homem e os animais, nem mesmo do ponto de vista físico ou moral. Não há provas concretas para apoiar a imaginação de que o homem era originalmente um protoplasma, uma ameba, 1 milhão de vezes menor do que a cabeça de um alfinete, não visível ao olho humano, e que evoluiu gradualmente de um macaco e então, de alguma maneira misteriosa, tornou-se um homem. Amigos, o que os evolucionistas não conseguem fazer é preencher a lacuna entre o macaco e o homem, o chamado elo perdido. Sempre foi uma fonte de conflito para aqueles que apoiam a teoria da evolução, o que contradiz frontalmente a Bíblia, bem como os fatos da história. Não podemos aceitar este ensino sem sentido, apesar dele ter sido introduzido nos programas de escolas durante anos. Há algo que os evolucionistas não têm sido capazes de explicar. É um obstáculo real. Em Gênesis capítulo 1, encontramos várias vezes a frase conforme ou segundo a sua espécie. Você observou isto? Leia então o capítulo 1. E no versículo 11 lemos: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Versículo 12, e a terra produziu erva conforme a sua espécie. Novamente encontramos estas palavras no versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e toda ave de asas conforme a sua espécie. Depois, no versículo 24, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. Também no versículo 25, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. Aqui vemos que pode haver desenvolvimento dentro da mesma espécie, mas você não pode cruzar uma espécie com outra, porque tudo se reproduz conforme a sua espécie. Você consegue imaginar um médico tirando sangue de um macaco e fazendo uma transfusão para o corpo de um ser humano? Não, amigo. Não existe tal coisa como um elo perdido.
Eu creio na verdade bíblica da criação, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou a vida animal. No princípio, Deus criou o homem. Sim, nós fomos maravilhosamente criados por Deus. E por que isto é tão importante? Bem, nesta série de estudos veremos sobre o destino do homem. Existe um futuro para o homem depois da vida? Essa é a pergunta. O homem vai viver para sempre? Agora, para responder a estas questões, existe um futuro para o homem depois da vida? O homem vai viver para sempre? Agora, para responder a estas questões, é importante considerar os conceitos básicos. Quando eu era um estudante na faculdade, tínhamos um livro de filosofia intitulado Filosofias pelas quais os homens vivem. Um livro muito interessante. Ele tinha 10 capítulos e cada um era um resumo de um pensamento filosófico de 10 filósofos famosos da época, desde Platão, Aristóteles, Descartes, Spinoza até os filósofos modernos. Enquanto estava lendo e estudando o livro, eu tinha que fazer um relatório para entregar ao meu professor. Eu aprendi que todos os filósofos e as suas filosofias parecem girar em torno de 3 temas principais. O primeiro é a origem das coisas, o segundo, o propósito, e o terceiro, o destino. Os antigos filósofos, antes de ter sido inventado o telescópio, sentavam e observavam o espaço procurando a razão dos mistérios da vida. Enquanto observavam a extensão do universo de Deus, eles faziam uma pergunta básica: como surgiu tudo isso? Como se formou a Terra? Como se formou o Sol, a Lua e as estrelas? A origem de tudo parecia ser a questão que mais os preocupava, por isso dedicavam tempo e tempo investigando. O segundo pensamento dos filósofos era sobre o propósito. Para que tudo isso? Aqui está a Terra com seus oceanos, rios e montanhas, depois as estrelas, planetas, meteoros e meteoritos. Então, por que existe tudo isso? Qual é o propósito de tudo isto? E a pergunta número 3 refere-se ao destino. Como termina tudo isso? Esta era a grande questão. Existe algo no futuro? Peguei 3 destes grandes pensamentos filosóficos e os reduzi ao mínimo básico. Eu os apliquei ao homem. Primeiro, sua origem, de onde veio o homem. Em segundo lugar, qual o propósito da vida, por que estamos aqui. E em terceiro, o destino do homem, para onde vamos. Você pode perceber o quão importante e essencial é a primeira questão, ou seja, saber a origem, de onde eu venho. Se eu sou um pedaço de madeira flutuando no mar da vida sem propósito, então não interessa qual seja o meu futuro. Mas quando leio o relato bíblico da criação e vejo que fui maravilhosamente formado, que um Deus soberano me criou, então Deus, que me colocou aqui, tinha um propósito. Existe um propósito e um verdadeiro sentido na vida. E, meu amigo, você nunca vai descobrir o verdadeiro propósito da vida ou pensar sobre o destino eterno de sua alma até que você faça a pergunta sobre a sua origem, de onde eu venho. Deus criou o homem e o colocou na terra. Fomos maravilhosamente criados por Deus. O homem foi criado com um propósito e com sabedoria. Gênesis 1, versículo 26 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Vemos que na criação Deus começou com coisas menos nobres e menos excelentes, e então ele fez o homem, a peça mais requintada da criação. Todo homem parece ser um pequeno mundo criado por Deus. E como o homem seria a obra-prima da criação visível de Deus, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, reuniram-se para decidir sobre este ser. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim você pode ver que o homem tem estampada a imagem de Deus e tornou-se um participante em muitas das qualidades de Deus. Nós não aceitamos a teoria que não foi comprovada sobre geração espontânea, que ensina que não houve um criador do homem, mas sim o homem simplesmente veio a existir. O homem é um milagre. A probabilidade de que o homem tenha surgido espontaneamente é igual a de que este relógio aqui no meu pulso seja o resultado da explosão de uma fábrica de relógios. Ou que a Bíblia que eu tenho aqui existe como resultado de uma explosão de uma gráfica. Você pode imaginar uma teoria tão ridícula como esta? Não, amigo, não estamos aqui por uma origem espontânea, mas eu volto a dizer que fomos maravilhosamente criados por Deus.
Nós somos descendência de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi através de um ato direto e definitivo de Deus. Criar significa fazer algo do nada. O que Deus fez ao juntar um pouco de pó? Criou o corpo do homem. É uma verdade maravilhosa ter sido criado com as mãos do soberano Criador. Me impressiona o fato de que Deus formou o homem do pó da terra. Isto está no capítulo 2 de Gênesis. Esta não é uma passagem separada que contradiz o ato de criação registrado no capítulo 1. No capítulo 2 simplesmente nos diz como Deus fez. No capítulo 1 lemos: Deus criou o homem à sua imagem. No capítulo 2, versículo 7 diz: E Deus formou o homem do pó da terra e soprou o sopro da vida. Este é um registro de como Deus fez, ou seja, formou o homem do pó da terra. Em Gênesis 3:19 lemos: Porquanto és pó e em pó te tornarás. Aquele que faz o corpo do homem voltar ao pó por causa do pecado, também pode levantá-lo novamente na gloriosa ressurreição. Portanto, o fato de que Deus criou o homem do pó da terra é importante, porque quando você ler Daniel capítulo 12, versículo 2, Filipenses 3:21 e 1 Coríntios 15, você vai observar o homem que veio da terra retornará para a terra da qual foi formado para que no futuro seja ressuscitado. Aqui podemos ver que o corpo humano não é um copo de barro, mas é feito com os mais finos materiais da terra e serve como habitação do homem interior, o local de residência do espírito e da alma. Depois nós voltaremos a este ponto. Agora, por que Deus formou o corpo do homem do pó da terra? Bom, eu não sei. A Bíblia não nos diz isso, mas eu suponho que ele queria usar a terra para suprir as necessidades dos homens e as organizou como uma nova ordem. Eu não sei se é assim ou não, mas eu penso nisso como uma possibilidade. Deus criou o homem como um complemento necessário ao seu plano geral. O cultivo da terra que Deus tinha feito era obviamente um trabalho que o Criador queria que o homem fizesse. Ele disse em Gênesis capítulo 2, Não havia homem para lavrar a terra. Deus fez a terra para o homem, e não o homem para a terra. Eu posso dizer neste ponto que somos particularmente, e em um ponto muito especial, pessoas terrenas. Eu não creio que Deus queria que o homem habitasse outros planetas. O homem já visitou a Lua e agora está investigando outros planetas, mas o homem está adaptado para a Terra. Se ele for para outro planeta, vai precisar de transporte especial para fazê-lo, uma roupa especial para continuar a viver em algum outro planeta. Mas nós não, nós somos adaptados à Terra. Deus criou o homem e o colocou aqui, e é aqui que o homem pertence. Eu não estou dizendo que os cientistas não podem explorar outros planetas, não é isso. Só estou dizendo que este é o lugar onde Deus colocou o homem. A propósito, quando você lê a Bíblia sobre o plano de redenção, Jesus não morreu por qualquer outra raça, mas pela raça de Adão aqui na Terra. Você não vai encontrar nada na Bíblia que diz que Cristo morreu por seres espirituais ou criaturas de outros planetas, se é que elas existem. Portanto, quando olhamos para o futuro sobre a possibilidade do homem viver além desta vida na Terra, devemos ter uma base sólida. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Bem, no nosso próximo programa, no segundo programa da série, veremos o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus. O nosso tempo por hoje terminou. Vamos orar para encerrar. Deixe-me lembrá-lo mais uma vez que é muito importante para nós que você entre em contato conosco. Escreva-nos. Pai, toma esse programa em tuas mãos e usa-o para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet